Como vão, amigos? Obrigado por acessar e prestigiar o nosso canal novamente. Agradeço a todos vocês imensamente. Peço a vocês que nos dêem um like e se inscrevam no nosso canal. Não custa nada para você, mas nos ajuda muito. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. E o tema de hoje é o governo dos Estados Unidos e a presidência de Donald Trump. Trump é o presidente dos Estados Unidos e tem maioria na Câmara dos Representantes e no Senado, formando o que os americanos chamam de trifeta, ou governo unificado. Além disso, Trump tem maioria na Suprema Corte, o que aumenta suas chances de que suas iniciativas recebam sinal verde na mais alta corte do país. Isso quer dizer que ele tem poder absoluto e poderá fazer o que quiser dentro dos Estados Unidos? Não é bem assim. Existem alguns contrapesos ao poder de Trump. Entre eles estão maioria apertada no Congresso. A maioria muito pequena no Congresso significa a não aprovação de muitas de suas propostas. A oposição pode bloquear grande parte das iniciativas do governo. Em muitas votações é necessário um número de votos muito amplo, que Donald Trump não tem no Congresso. Judiciário independente. Embora Trump tenha maioria na Suprema Corte, isso não significa e não garante que todas as demandas do governo serão aprovadas. Então, apesar de que Trump tenha maioria na Suprema Corte, que seria o STF, comparando com o Brasil, ele tem a maioria na Suprema Corte. É verdade. Mas existem limitações e nós vamos explicar por quê. É verdade que Trump obteve importantes vitórias na justiça, como, por exemplo, a questão do aborto e a anulação de vários processos contra ele na justiça. Não todos, mas uma grande parte. Ele obteve essa vitória porque a Suprema Corte dos Estados Unidos entendeu que os crimes que ele praticou enquanto presidente da República, ele tinha impunidade. Ocorre que Trump não responde só a processos enquanto ele era presidente dos Estados Unidos. Ele responde por processos fora do cargo. E aí que está o problema dele. Mas ainda assim, a justiça dos EUA ainda resguarda sua independência. Lembrando que os estados são independentes e fazem suas próprias leis. Então temos que lembrar que, apesar desta maioria, a justiça americana ainda resguarda a sua independência. Governos estaduais e governos locais. Os Estados Unidos são um estado federativo e isso limita o poder do governo federal sobre estados e condados. Municípios, seria do nosso caso. A 10ª emenda constitucional dá um grande número de poderes aos estados. Então a Constituição Federal dos Estados Unidos dá uma enorme gama de poderes aos estados e aos municípios, no caso de lá, condados. Estados têm poderes sobre questões de segurança, saúde, benefícios sociais, educação, processos eleitorais, direito penal, regulamentações trabalhistas e leis sobre a propriedade. Da mesma forma, os condados ou municípios assumem responsabilidades em áreas como segurança pública, planejamento urbano e uso da terra, entre outras. Então, os municípios também, assim como os estados, têm amplos poderes e uma boa independência.
Esses poderes permitem que essas instâncias governamentais resistam ou se oponham a algumas das iniciativas de Trump. Então, esses poderes dos estados e municípios podem resistir ou se opor a muitas mudanças que Trump planeja para os Estados Unidos. Diante disso, podemos esperar que os democratas usem esses poderes contra Trump. Então, grande parte dos estados e municípios tem governos democratas. E o Partido Democrata pode usar isso para criar vários impedimentos para Trump. Hoje, 23 dos 50 estados governados pelos democratas, 23 dos 50 estados são governados por democratas. Isso pode atrapalhar os planos de Trump, por exemplo, no caso dos imigrantes. Hoje, 23 dos 50 estados têm governadores democratas. Isso pode atrapalhar os planos de Trump. Por exemplo, no caso dos imigrantes. Burocracia. Funcionários públicos podem resistir e negar ou retardar o cumprimento de ordens que considerem ilegais. E os funcionários públicos têm uma série de leis que os protegem. Assim, a demissão destes servidores pode causar forte resistência institucional, jurídica, política e sindical. No entanto, existem meios do governo criar situações que levem muitos servidores a abandonar seus cargos. De qualquer forma, será uma grande queda de braço para Trump, que resultará em desgaste e frustrações inevitáveis. Comunicação e sociedade civil. No primeiro mandato, Trump sofreu severas críticas da imprensa tradicional, enquanto movimentos sociais e sindicatos se mobilizaram para barrar muitas de suas iniciativas, fazendo pressão social e com ações na justiça. Interesses da população. O apoio popular a Trump vai depender do quanto o governo federal será capaz de atender aos anseios dos americanos. Trump venceu a eleição com 49,9% dos votos do povo americano. Ou seja, a metade do povo o apoiou e a outra metade não. A vitória de Trump foi de apenas 1,5% sobre Kamala Harris. A vitória mais apertada da história das eleições norte-americanas. Então não foi tão simples assim não. A vitória foi muito apertada e hoje os Estados Unidos é um país dividido. Convém ainda lembrar que mesmo uma grande parte dos eleitores de Trump votaram nele por questões econômicas e de costumes. Outra parte dos seus eleitores não concordam com seus projetos mais radicais, como acabar com o serviço público e abandonar o apoio às mudanças climáticas. Se Trump não atender às demandas de grande parte do povo e de seus próprios eleitores, estes podem pressionar o Congresso, que terá eleições em 2026. Ao contrário aqui das eleições brasileiras, em que os parlamentares e o executivo fazem eleição no mesmo período, nos Estados Unidos, as eleições para o parlamento são feitas 2 anos após a eleição para presidente. Então, em 2026, haverá eleições para o parlamento, para o Congresso norte-americano, o que poderá permanecer essa vantagem do Trump, ele pode ampliar essa vantagem ou pode perder essa vantagem.
vai depender muito do seu governo nesses próximos 2 anos. De qualquer forma, Trump não poderá fazer o que bem entende, dentro do país que governa. Trump não poderá fazer o que bem entende nem dentro do seu próprio país. Ainda mais nos países estrangeiros, como dizem e querem alguns. Então, os poderes são todos limitados. Ninguém tem um poder absoluto. Nenhum governante tem um poder absoluto. Uma pessoa por si só, ela não é nada. Ela precisa de um grupo que o apoie e precisa do apoio popular. Senão, nada feito. Até logo, meus amigos, e até a próxima edição do Sumano News. Um grande abraço. Até logo.